Oi pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal do Instituto Fisiodeller. A gente está com uma série de vídeos onde a gente está convidando profissionais que são nossos parceiros para falar um pouco sobre como que eles trabalham e como que a gente trabalha junto. E hoje a gente está aqui com o Marcelo Soares. Marcelo, obrigado. Obrigado por aceitar o convite, por a gente poder bater esse papo aqui e para o pessoal também conhecer um pouco mais do seu trabalho. Se apresenta aí para nós, por favor. Primeiro eu queria agradecer, agradecer você pelo convite. Eu acho que eu sempre quis gravar um negócio diferente nessa dinâmica de podcast. A gente sempre conversou muito sobre isso, sim. né? E então, meu nome é Marcelo, sou fisioterapeuta. Eu sou pós-graduando em fisioterapia neurofuncional adulto, que é o público e é a demanda que eu atendo aqui na cidade. Tenho formação no conceito Bobot adulto, reconhecido pelo IBITA e pelo GAB, que é a certificação internacional. E trabalho também com o público amputado, saúde do idoso. E tô aí na luta aí, vai completar 2 anos de formado aí, a gente tentando fazer a neurofuncional crescer cada vez mais e fazer ela... É um desafio, né, cara? É um desafio muito grande. Até porque ela é uma área ainda teoricamente nova, né? Foi reconhecido em 98. Então... Não, e assim, por mais que a gente sabe que tem público, né? A gente sabe que é um público grande, a gente não tem, talvez assim, uma grande disseminação de informação de como que é a atuação do físio, além do AVC, além de lesão medular e etc, né? Muita gente não sabe o que existe a neurofuncional. Né? Muita gente não sabe que existe. A gente sabe que, assim, aqui em Dourados, por exemplo, a neuropediátrica é muito forte, tem excelentes profissionais. Sim. Aqui também tem excelentes profissionais na neuroadulto, só que a população às vezes não conhece, né? Não conhece o serviço. Não conhece o serviço, exatamente. Sim. Que às vezes esse paciente ele tem alguma alteração neurológica e ele não sabe quem procurar. Às vezes procura uma fisioterapia convencional e não fica satisfeito com aquilo e às vezes acha a fisioterapia neurofuncional por desespero, assim, então... E acaba às vezes, assim, até essa questão, né? Acha um serviço de físio que não é especializado também, né? Vamos dizer assim. Que às vezes a condução é diferente. Totalmente, A gente tem um exemplo aqui de um paciente que logo a gente sabe que vai ser atendido pelo Marcelo, né? Então... A gente sabe que a abordagem é diferente, a forma como vai conduzir tudo isso é um pouco diferente daquilo que é o convencional. Não que o fisioterapeuta não saiba, né, Marcelo? Mas quem está se especializando vai ter muito mais ferramenta para trabalhar com isso. Né? Com certeza, até porque eu costumo falar que eu tenho a formação no conceito Bobot até por conta que você muda totalmente essa chavinha depois que você faz a formação. Porque ela mesmo que você não goste do Bobot, você vai usar o Bobot em algum momento. Porque ela ali, né? é uma abordagem multissistêmica muito grande, você leva em consideração tudo. Eu costumo comparar assim, às vezes, a ortopedia, muitas vezes ela passou pela transição de você teve uma lesão de joelho, você não olhar apenas o joelho, mas olhar o paciente como um todo. E dentro da fisioterapia neurofuncional hoje, você olha o paciente como um todo e você olha o ambiente do qual ele vive, então você tem que ter uma visão muito ampla de tudo aquilo, porque tudo vai influenciar na terapia do paciente. Tanto que eu sempre falo, né, a abordagem da fisioterapia neurofuncional ela é 24 horas por dia. Às vezes as pessoas assustam de imediato quando a gente fala assim, mas intensivão, né? acho que vai ser um intensivão, mas não é isso. É por conta que a gente tem que incluir essa filosofia dentro do dia a dia do paciente, porque senão ele não vai ter um bom resultado naquele trabalho. Legal, isso é interessante, assim, ó, a gente tem um período muito, muito curto com o paciente, né? E aí você entra com toda a parte de, por exemplo, informação, orientação, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos aí, né? Sim. E aí a gente consegue realmente conduzir melhor, né? Não, demais. Porque, assim, às vezes o maior desafio não é o paciente. O maior desafio é aquele ambiente que ele vive. O maior desafio, às vezes, é a família do paciente. A gente tem que deixar muito claro que a família é papel essencial nesse processo de reabilitação, onde ele vai fazer com que esse ambiente se torne facilitador ou se torne um ambiente barreira. Então,
é algo que a gente, quando vou pegar um paciente para trabalhar, vou iniciar um trabalho com um paciente, uma das primeiras coisas que eu falo, ó, família, vamos sentar aqui e vamos conversar. Trocar ideia, Trocar né? ideia para ver qual é o dia a dia, o que vocês fazem no dia a dia, como a gente pode melhorar aquilo, por conta que não é só a fisioterapia, não é só aquele trabalho que você faz ali de 1 hora, 45 minutos, enfim. É o dia a dia que vai ajudar muito e vai fazer com que meu trabalho tenha sucesso e que o paciente tenha sucesso, porque é o nosso objetivo. As rotinas, né? Muitas coisas que eu lembro. Eu não estudo a neuro especificamente há muito tempo, né? Mas eu lembro muito disso, assim. Eu preciso adaptar as funções para que ele possa, sei lá, de repente melhorar a função de um membro, mas eu tenho que adaptar móveis, eu tenho que adaptar algumas rotinas dele dentro da casa, desse paciente, para que ele possa chegar ao ponto de desenvolver aquilo que ele precisa dentro do seu próprio ambiente, que é o que você estava falando. E é uma discussão que, olha, ela vem, né, de tempos em tempos, e o físio tem que, assim, vamos colocar que ele tem que fomentar muito isso e tem que orientar muito isso, né? Sim, e tanto que assim, passou por essa transição, né, assim, da fisioterapia, esse trabalho da fisioterapia neurológica ser um trabalho compensatório. Hoje ele é muito mais um trabalho voltado à reabilitação, na palavra mesmo, ou um trabalho adaptativo, né? Porque um exemplo que eu vi que é muito legal, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes a fisioterapia ela focava muito nesse trabalho compensatório porque queria devolver o paciente para a sociedade para ele voltar a ser produtivo. Então, assim, às vezes o paciente ele ia voltar a trabalhar, mas ele trabalhava totalmente de uma forma descompensada, totalmente que aquilo iria causar outros problemas nele, né? Entendi. Então, assim, dentro do conceito, mais importante do que você voltar a pegar esse copo é você pegar esse copo da melhor maneira possível. Sim. Sem compensações, sem desalinhamentos e tudo mais, mas sempre dentro do limite do paciente. A gente Pensando nunca na funcionalidade dele pensando mesmo. na funcionalidade dele e pensando dentro daquilo que ele consegue fazer, né? Legal. Então a gente é sempre um trabalho assim, focando não só na função, mas na atividade, mas focando também na qualidade daquela atividade. Qualidade, isso é uma palavra que me chama a atenção pelo seguinte, assim, a gente fala muito disso, até no Enfísio, né, com a Juliana, a gente fala um pouco sobre essa questão de você devolver a função, devolver com qualidade e dentro das expectativas dos pacientes, também dentro da possibilidade, né? E aí, quando a gente se depara com isso, eu vou até te fazer uma pergunta, porque eu acho que dentro da neuro é muito recorrente, né? Até onde posso chegar dentro da minha disfunção, da minha lesão? E acontece muito, tem muito esse tipo de pergunta. Eu acredito que até tem, né? Tem muito, mas principalmente quando a família de um paciente ou o próprio paciente pergunta para mim isso, eu falo assim, você que vai me dizer. Por conta que eu seria meio leviano, falando, ó, você vai chegar até isso. Que muitas vezes a gente vê prognósticos e situações e profissionais, às vezes, que colocam um prognóstico para um paciente, colocam uma barreira ali, falando que ele só vai até ali. Não, consegue bem mais. Então, assim, tem casos que, graças a Deus, assim, a maioria dos casos, a gente consegue bem mais do que aquilo que aquele paciente imaginava, mas tem casos também que, às vezes, a gente consegue chegar até o máximo ali. Mas só que é relativo, porque o que é o máximo para aquele paciente, né? Às vezes é ele conseguir comer sozinho. Sim. Eu falo porque, assim, muitas vezes a gente se depara com situações comuns Muito. até, onde você fala assim, ó, da descrição dessa lesão, né, uma lesão medular, o limite é isso aqui. A gente tem casos até na faculdade, né? A gente já viu vários ali. Muito. Você fala, caramba, foram muito além. Uhum. E aí que a gente se depara com algumas situações, né? Na minha área de atuação tem muito a questão do tempo. Quanto tempo eu preciso para fazer tal coisa? Na neuro acho que muda, né? Fala assim, até onde posso fazer aquilo que eu realmente quero, né?
Então é bem diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande porque você vai entrar de cabeça dentro do dia a dia daquele paciente. Por conta que é algo que eu sempre deixo muito claro. Você vai trabalhar com paciente neurológico, foca o seu trabalho naquilo que o paciente precisa no seu dia a dia, na atividade do dia a dia. Às vezes você quer colocar seu paciente, sei lá, para andar numa bicicleta ergométrica, mas ele não consegue ficar em pé. Entendi. Você quer fazer ele fazer X, mas ele não consegue Y. É. Às vezes, o quanto aquela atividade, dentro assim do conceito, a gente pega muito em relação a isso. Qual é a relevância daquela atividade? Mas assim, essa relevância da atividade, quem vai me dizer não é eu, é o paciente. É o próprio Por isso que paciente. assim, é uma abordagem totalmente centrada no paciente. Quem vai ditar isso é o paciente. Ele é o protagonista. É o né? protagonista. Então, assim, eu sempre falo assim, ó, essa reabilitação não é eu que vou fazer, é eu e você. Você que vai ditar o que eu vou fazer em muitas situações, porque eu vou ajudar você a trabalhar tal coisa, mas aquilo que a gente vai trabalhar muitas das vezes é você que vai me dizer. Olha só. Então, assim, é por isso que eu gosto muito. A gente vai fazer aquele trabalho realmente dentro daquilo que o paciente quer e foge totalmente daquele trabalho convencional, muitas das vezes. Então, é isso que hoje a fisioterapia, a neurofuncional, ela é voltada totalmente a isso, a atividade, a função do paciente, fazer com que ele tenha uma independência funcional. A independência funcional sempre vai ser algo muito, muito, muito abordado dentro disso. Legal. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Qual que é o público que você está atendendo hoje? O que você tem mais demanda? Então, hoje eu trabalho, né, com esse público neurológico, adulto, né, adulto jovem e tudo mais. Pega, assim, desde doenças neurológicas, né, desde um AVC, doenças traumáticas, traumatismo craniano, lesão medular, As degenerativas. você tem também, as né? doenças neurodegenerativas, né, Parkinson, ELA, várias, né, que existem hoje. Trabalho bastante hoje com público amputado também, Verdade, né? público amputado Verdade. e saúde do idoso. Aí, assim, a abordagem muda? Não, Nem tanto, né? porque não muda, praticamente não muda, porque esse é o legal do Bobat. Ele é usar, tanto na própria definição dele, ele é uma abordagem, foi iniciada com pacientes neurológicos, até que foi iniciada com a Berta Bobat e tudo mais, com pacientes. Ela iniciou esse trabalho com um pintor que ela percebeu que ela conseguia diminuir, quebrar o padrão, que hoje não é um termo que a gente usa tanto, né? De um padrão espástico que esse paciente tinha. Então, assim, o Bobat só você consegue usar com qualquer paciente. Sim. Qualquer paciente. Então, esse que é o legal. É um curso que você faz assim, que você consegue aplicar ele em qualquer paciente, seja ele amputado, seja ele idoso, seja ele neurológico, seja qualquer paciente que tenha alguma alteração do seu controle motor. Sim. E assim, só para o pessoal entender, né? Muita gente está conversando aqui e o paciente tá ouvindo a gente, né? E assim, esses padrões, né? Vocês têm uns padrões, por exemplo, espástico, né? O que seria um padrão espástico? Você fala um pouco mais disso aí. Então, assim, a gente, vamos colocar primeiro, tem padrões e padrões, né? Esses padrões de espasticidade, a gente vê, é muito comum a gente ver nesses pacientes pós-AVC, por exemplo, né? Que eles, às vezes, têm aquele padrão típico, né? De trazer esse padrão flexor, um padrão extensor de membro inferior e flexor de membro superior. Tem questões também de hipertonia, que a gente vê no paciente com Parkinson, por exemplo, né? Mais, né? É um padrão mais plástico que fala, mais elástico que fala, né? Que tem a hipertonia elástica, hipertonia plástica. Mas assim, e muitas vezes a questão a gente não consegue alterar dentro da espasticidade a parte neurológica. A gente tem fatores neurais, que a gente fala, né? E os padrões não neurais. A fisioterapia ela vai atuar muito nesses padrões não neurais. Sim. Por conta que, às vezes, esse paciente ele vai aumentar uma espasticidade porque ele está inseguro. Ou porque aquele músculo está muito
hipertônica ali, a gente consegue fazer até mesmo um trabalho de terapia manual, Sim, né? a gente tem Pra, alguns pacientes em comum aí, né? então, para a gente, às vezes, diminuir esse padrão dele por conta que ele tem fatores que não só envolvem a alteração neurológica dele. Então, assim, às vezes, um paciente que ele tem uma insegurança na sua marcha, ele vai ter um aumento do seu padrão aqui. Então, a gente consegue diminuir esse padrão mexendo nesses fatores não neurais que envolvem totalmente, interferem totalmente no seu dia a dia. E é legal isso aí, porque a gente vê muito dos pacientes neurológicos, eu atendi vários também, né, ao longo do estágio de faculdade, depois um pouco no começo da profissão. Muitos têm essa insegurança, né? E isso é muito comum. E a gente, como fisioterapeuta, uma das nossas funções é você devolver isso para o paciente, né? Você falar assim, você devolver a segurança de executar aquele movimento, ou aquela função, o que for. E isso é um papel assim, fundamental para que ele possa desenvolver, né? Uma relação nossa de muita confiança. O medo, ele é um fator primordial por conta que às vezes você consegue tudo. Sim. Mas se aquele paciente está com medo de fazer aquilo, ele não vai conseguir. Não vai executar isso na rotina dele. Não vai executar. Enfim. Então, assim, por isso que às vezes é um trabalho multidisciplinar. Sim. Por isso que a gente fala que você tem que levar em consideração tudo. Sistema emocional, sistema musculoesquelético, sistema... você pega ali a parte neurológica, você pega tudo. A parte cognitiva também às vezes interfere muito. Mas o emocional é um ponto muito importante, muito abordado dentro dessa questão, por conta que o paciente, em muitas situações, ele não consegue aquilo por medo. Então, assim, como a gente vai oferecer segurança para esse paciente, para ele poder estar executando uma atividade específica? Então, assim, e muitas vezes você vai fazer um trabalho ali que você vai pegar, sei lá, o familiar, por exemplo, vem aqui, você vai me ajudar. A gente às vezes tem 6 mãos ali, 4 mãos ali para passar segurança para esse paciente. Então, assim, dentro do conceito tem várias questões que são ali observadas para a gente estar podendo, primeiramente, passar essa segurança para o paciente, mostrar para ele que ele consegue fazer aquilo. Que é possível, né? E fazer aquilo da maneira certa. Importante, extremamente importante. E fala assim, Marcelo, vamos mais pro Bolt, né? Eu sei que é a última formação que você fez, né? E tem muita coisa também na cabeça. Tá quente aqui ainda, é muita coisa. Fala mais sobre o conceito Bobat, coloca aí pro pessoal como é que é um pouco da história. Então, foi criado pela Berta e Carol Bobat, né? Então, assim... a Berta, ela foi muito importante para ter essa prática dentro do conceito. E o Carol, ele era um neuro, ele era neuro, né? Ele trabalhava com neuropsicologia, trabalhou com essa parte de neurológica de uma forma geral, onde a Berta entrou com a prática e o Carol entrou com essas comprovações científicas, tentando explicar aquilo que ela estava fazendo. Então, assim, dentro da história é muito legal, por conta que assim, ela observou esse paciente, onde ele buscava sempre fisioterapia, mas ele não conseguia achar nada, e ela, mesmo ainda não sendo fisioterapeuta, ela conseguiu ajudar aquele paciente, e depois ela fez a formação, onde hoje tem o Centro Bobat lá na Inglaterra e tudo mais. É um lugar assim que quem fez o Bobat quer conhecer. É o sonho de todo mundo. Aqui no Brasil, a parte, igual eu falei, o Bobat pediátrico tem excelentes profissionais, tem excelentes formações aqui, onde a gente às vezes troca experiência, porque algumas ideias são semelhantes, né? Sim, claro. Aqui no Brasil, o Bobat, ele é tutelado, ele é cuidado pelo GAB, né, que é o grupo de instrutores aqui do Brasil. Sim. E aí tem e tem a instituição internacional, né, que comanda o Bobat no mundo todo, que é o IBITA, né, onde aqui no Brasil você vê assim vários instrutores e vários profissionais que trabalham com Bobat que são espetaculares, Ana Ackerman, Camila Torriani,
Lá em Londrina mesmo, onde eu fiz a minha formação, que foi com a Ana, que é uma instrutora espetacular. Meu Deus do céu, aquela mulher é muito boa, muito boa. Ela é a mãezona do Bobat aqui no Brasil. Então, assim, o Bobat, ele tem uma abordagem, como eu tinha falado, ela é multissistêmica, ela leva em consideração tudo do paciente. Ambiente, onde assim, você trabalha com facilitações ambientais, facilitações manuais, onde é um tratamento voltado e centrado totalmente no paciente, onde você trabalha uma função, você observa como aquele paciente faz aquilo, você vê como pode corrigir aquilo dentro das facilitações. Então tem um esquema programático muito legal, que foi feito ultimamente, desde o começo o Bobat era trabalhado daquela forma, só que não existia um esquema. Sim. E hoje tem esse esquema, assim, então ele é um trabalho centrado no paciente, onde é trabalhado com facilitações verbais, manuais e facilitações ambientais, onde ele é voltado, você vê, tem toda uma avaliação sistêmica, qual sistema está fazendo com que o meu paciente não consiga fazer aquilo? É sistema tal. Como eu consigo ajudar a melhorar aquele sistema? Aí entra as facilitações. Então, assim, é um processo de avaliação, execução e reavaliação constante. Então, assim, então, assim, você sempre vai estar avaliando, tratando, reavaliando. Avaliando, tratando e reavaliando. Então, é um processo assim que você tem que estar reavaliando, é um processo de reavaliação muito constante. Chega a ser, por exemplo, uma reavaliação diária, assim? Chega a esse ponto? Sim, mas não é uma avaliação assim que às vezes a gente aprende na faculdade, não é aquela... Não, claro. Entendeu? Claro. Não é uma avaliação assim que dentro da atividade que aquele paciente está executando. É muita observação sobre É muita isso, observação, né? Porque às vezes eu quero levantar dessa cadeira. Uhum. Mas eu estou levantando totalmente compensado, eu não consigo levantar. Sim. Como eu vou facilitar isso para ele? Como eu vou conseguir? Às vezes ele não consegue porque ele está com uma alteração sensorial, ou às vezes ele está com uma alteração perceptual, que é um outro sistema que muitas vezes é negligenciado dentro da neurofuncional, mas é um sistema que vai interferir totalmente no paciente, onde ele perde essa percepção espacial, corporal, que vai atrapalhar muito. Por que ele não consegue levantar dessa cadeira? Será que essa cadeira está muito baixa? Vamos fazer uma facilitação ambiental? Vamos erguer um pouco essa cadeira, ver se ele consegue? Vamos fazer uma facilitação verbal? Eu vou dar uma voz de comando para ele. Então, assim, dentro das facilitações você vai fazer todo um trabalho para fazer com que ele consiga fazer aquela função específica. Então, assim, é algo simples? Para a gente talvez mas para aquele paciente que quer voltar a ficar em pé ou quer só passar de sentado para em pé, é muito importante. Então, assim, é um processo constante que a gente vai corrigindo e fazendo com que aquele paciente consiga fazer aquilo, mas consiga fazer da melhor maneira possível. E o legal é que você consegue trabalhar com progressões, né? Exato. Então, você deu um exemplo interessante, né? A pessoa está lá sentada, às vezes está muito baixa, ela não tem força para conseguir executar. Você vai lá, adapta o ambiente dela. E essa adaptação de ambiente para o paciente, neuro, é aquela história assim, né? Volta lá na história do AVC, né? Poxa, o que eu posso colocar para que eu estimule esse paciente para que ele possa usar aquele membro que muitas vezes é negligenciado pelo próprio paciente, né? Porque ele fala, não tem tanta função com ele, eu vou deixar ele quieto. Pra que eu vou ficar mexendo, né? Exato. O Bobat entra nisso também? Entra porque é aquela transição, né? Que antigamente você teve, por exemplo, esse padrão de um hemiplégico, um hemiparético, você vai usar só o lado sadio. E não. Hoje o Bobat e hoje a própria fisioterapia neurofuncional como um todo, incluindo outras técnicas, sim, por exemplo. A gente tá falando do Bobat, mas... Mas assim... hoje, ela tenta incluir sempre o membro mais afetado na função. E tanto que é comprovado por conta de toda a neuroplasticidade que pode ser promovida, que esse membro vai voltar a ter uma ativação e tudo mais. A gente só faz um trabalho para fazer com que ele reaprenda da maneira certa, fazendo com que ele inclua esse membro no seu dia a dia, novamente, né? Porque é algo também que ele quer, porque senão ele vai ficar amputado. Às vezes às vezes por alteração perceptual é como se ele fosse um amputado. Ele não utiliza, né? Ele não utiliza. Então, assim,
esse trabalho esse trabalho com o lado menos afetado é intenso, e esse trabalho com o lado intenso, mas com o lado mais afetado também é feito um trabalho também com o lado menos afetado, porque tem vias ali em relação à neuroanatomia, neurofisiologia, que afeta também o lado afetado. Então, assim, é relativo você falar assim que eu tenho uma lesão só do lado esquerdo. Não. Legal. Então, tem vias que passam ali que vão também interferir nessa função. A bendita neuroanatomia. É bendita neuroanatomia, que às vezes, assim, é observado. Tem vários estudos que falam, por exemplo, no padrão de marcha. Sim. Esse paciente, ele apresenta não só uma alteração no seu membro mais alterado, mas no lado sadio, entre aspas, também está alterado em relação à coordenação, a toda a atividade que pode ser feita. Então, pode acontecer, aí perguntando mesmo, assim, com curiosidade, tem supercompensações, vamos dizer assim, do membro sadio por conta do... Muito, né? Muito. Isso acontece bastante. É por isso que aí que vai entrar o trabalho, que aí a gente... Por isso que a gente sempre fala, eu quero que você faça, mas você faça da maneira certa, da melhor maneira possível. Então, assim, é típico, né? Aquele padrão que às vezes o paciente fica aqui, aí ele quer levantar, joga tudo pro lado mais sadio e tudo mais, e não, ele precisa fazer a descarga de peso. A gente sabe que ele utilizar esse membro, fazer essa descarga de peso no membro sadio, vai fazer ele ter uma regulação melhor de cetônus, para ele ter uma percepção melhor, ter um estímulo sensorial muito interessante. Então, assim, a abordagem sensorial, a intervenção do trabalho sensorial para esse paciente é muito importante, uma vez que ele tem essa alteração, porque talvez a melhor maneira de você conseguir se comunicar com o seu cérebro é através do estímulo sensorial. Então, assim, são vias mais rápidas. Isso que eu ia entrar, mas pode falar. São vias mais rápidas. Então, assim, são vias que você consegue ter um estímulo muito interessante. Você consegue, às vezes, mostrar para o seu paciente que tem esse braço ali, tem aquela perna ali que ele não está sentindo. Sim. Então, assim, dentro do conceito também, a gente sempre vai buscar o acerto do paciente, a gente vai levar em consideração os seus déficits, mas principalmente seus potenciais. Principalmente os potenciais que é observado. Poxa, ele consegue fazer aquilo. Vamos melhorar aquilo? Então, assim, às vezes a gente observa e leva em consideração esse padrão, mas a gente sempre vai observar os potenciais, que é isso. Eu aprendi que a gente busca os potenciais sempre. O tempo todo, né? E todos os pacientes têm. E é interessante você falar sobre o potencial, né? Porque eu analisando aqui a tua fala, a gente muitas vezes, não vamos nem falar de formação de nada, vamos falar daquilo que a gente muitas vezes observa. A gente está tão focado em dar função para o outro membro não sadio, que a gente acaba levando até uma certa frustração para o paciente. Sim. Que fala, poxa, eu estou fazendo tanto esforço aqui, e às vezes eu não estou conseguindo evoluir da forma que o paciente espera. E aí, se você consegue equilibrar aquilo que ele tem de potencial junto com aquilo que ele realmente tem suas dificuldades, a frustração provavelmente vai diminuir muito, né? Sim. E isso é interessante para o engajamento do paciente com o tratamento, para ele poder realmente fazer as mudanças na rotina dele. Eu achei interessante isso de você colocar, né? Eu preciso trabalhar aquilo que ele já tem, né? Bom, é potente, porque realmente você vai entrar em outra percepção de tratamento com o paciente. Até porque o nosso corpo é muito malandro. Ele quer trabalhar menos, né? Ele quer trabalhar menos. Então, normalmente é assim, poxa, a minha perna, eu tive alteração e eu tenho um problema, eu tenho essa hemiplegia ou hemparesia no membro inferior esquerdo. Sim. Se às vezes eu tenho algum potencial aqui, mas eu fico compensando para outra perna, essa perna vai passar assim, já que eu não tô trabalhando mesmo, deixa lá, né? Vou jogar tudo lá. Então entra aquele user loser, né? Tipo, você usa ou perk, né? Então, assim, que é um dos princípios da neuroplasticidade. Então, assim, a gente tem que fazer com que você volte a usar, porque às vezes o problema não tá só naquele membro afetado, mas tá numa hiperativação do membro sadio. Legal. Então, assim, por isso que é uma abordagem que você olha tudo.
todo o paciente como um todo. Você dá uma visão especial para o lado mais afetado, mas você tem que observar também, levar em consideração essas hiperativações do lado sadio. Por isso que a gente fala assim, é sadio sempre entre aspas. Não, claro. Porque o lado sadio do paciente, o lado menos afetado, acho que é o melhor termo, né? O lado menos afetado, ele vai estar com uma hiperativação por conta das compensações. Então, assim, muitas vezes o meu paciente se chega assim e falou: Marcelo, eu tô conseguindo levantar o braço. Eu falei, pô, legal, me mostra. O cara vai levantar aqui, ó. Não, todo aquele movimento de tronco. Que aí é uma neuroplasticidade negativa que a gente fala. Porque você não tá... Eu fico pensando aqui, ó. É uma compensação muito grande, você acaba gerando, muitas vezes, recrutamento muscular desnecessário, gasto de energia. Muito gasto energético lá em cima. Às vezes acaba não sendo funcional para aquele momento, entre aspas, tá? O pessoal também não entender mal o que eu tô falando. Sim. Mas que dá para melhorar, dá para ser corrigido. É isso que eu acho bem legal. Então, assim, é por isso que esse trabalho da fisioterapia neurofuncional ela é muito importante ser iniciada desde o começo. Por conta que, se eu te procurar com um paciente com AVC, que já tem um AVC há 2, 3 anos, você vai conseguir melhorar ele? Vou. Acredito que sim, junta ele sim. Neuroplasticidade acontece o tempo todo. É um pouco mais trabalhoso? Porque a gente tem que desmontar um padrão que ele adquiriu durante esse tempo. São 2 anos, querendo ou não, né? Vamos entendeu? Então, assim, esse paciente que ele tem que você pega, ele faz um trabalho já precoce ali, pós-AVC, na fase aguda dele ali, você vai conseguir, às vezes, fazer com que ele aprenda e aprenda correto. A gente proporciona uma neuroplasticidade positiva. Legal. Aí é interessante. Entendeu? Isso. Então, Sim. assim, a gente sempre vai fazer um trabalho porque ele aprenda e aprenda certo. Né? Entendeu? Por isso que o termo e toda essa questão de neuroplasticidade é algo que a gente aborda muito dentro do conceito e aborda muito dentro da fisioterapia neurofuncional adulto, porque é constante em todos nós. Você está assistindo agora isso daqui, você vai estar criando novas sinapses, você vai estar tendo um processo de neuroplasticidade muitas das vezes. E a mesma coisa no nosso paciente, a gente vai estar aprendendo e também vai estar reaprendendo coisas, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente fazer esse processo desde o começo, esse trabalho desde o começo. Um trabalho intenso, repetitivo, com qualidade, com a ajuda da família e tudo mais, e esse é o sucesso. Você acha que a tua abordagem mudou bastante? Depois de você fazer o Bobat, depois de você ver nesses, né, quase 2 anos, né, de formado, trabalhando na área, você acha que de 2 anos para cá já mudou? Mudou muito, teoricamente mudou muito, na prática mudou muito. Sim. Então, assim, tanto que eu tinha um pouco de receio, porque era algo que eu já tinha, me falavam muitas vezes, espera um pouquinho para fazer o Bobat. Aí ficava assim, não, eu quero fazer agora. Sim. Né? Eu quero fazer agora porque... E da mesma maneira que eu ouço assim, poxa, profissionais que já trabalham há 10 anos, 20 anos na área, eu falei, poxa, se eu tivesse feito o Bobat antes... Então, assim, é relativo. É relativo. Então, assim, da turma que eu fiz, por exemplo, eu era o mais novo. Mas era o caçulinha da turma? Era o caçula da turma. Eu e minha dupla do curso ainda, a Gabizinha. A gente tinha 23 anos. Então, para mim foi espetacular. O pós-Bobat ali, que tanto abriu muitas portas. Então, assim, a visão que você tem do paciente, tudo aquilo que pode ajudar ou não dentro da reabilitação neurológica é muito grande. Então, assim, você consegue ajudar de melhor maneira. Você consegue proporcionar um trabalho com melhor qualidade que aqui em Dourados e na região não tem tantos profissionais que trabalham com o Bobat adulto, né? Tem a Ângela que foi fazer comigo e tudo mais. E tem outras pessoas que trabalham com esse conceito, mas ainda acho que é algo que tem que ser muito destrinchado aqui, acho que até no Mato Grosso do Sul como um todo.
Até vamos falar assim, não é um método, né? Não é um método, é um Que conceito. aí eu falo, a gente tem pontos interessantes para falar sobre isso, né? Você está falando de um conceito, que esse conceito provavelmente do início até hoje deve ter sofrido várias modificações de abordagem, enfim, os estudos foram evoluindo e isso também foi modificando. Então, quando você pega, o conceito está também em constante evolução, né? Eu imagino dessa forma. Constantemente. É isso que é algo que sempre o Carol Bobbitt, o Carol e a Berta Bobbitt sempre deixou claro. E todos os instrutores, todo mundo que trabalha e estuda intensificamente o Bobbitt, sempre deixa claro. É um conceito em constante evolução. Legal. Então, assim, ele não é algo estagnado, não, muito pelo contrário, é algo que está totalmente, dinâmico, né? é muito dinâmico, é algo que está saindo coisa toda hora. Então, assim, muitas vezes alguns profissionais têm um preconceito com o Bobbitt, mas é porque não conhece realmente, porque acha que é uma técnica que está estagnada e não, ele está totalmente, sempre está saindo coisa nova e sempre tem novas coisas para ser estudada. Aí a gente volta para um ponto assim de vamos pensar que somos fisioterapeutas sempre. A gente já discutiu isso tantas vezes, né, Marcelo? A gente tem ferramentas para trabalhar e você vai incluir o Bobbitt ou não, né? Vamos falar dessa forma, né? Dentro da necessidade, conforme a necessidade de cada um. Sim, Né? sim. Então, é por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, mas trabalha só, não é só o conceito ou o método, né? Ele faz parte do tratamento, pode ser que ele seja importante do início ao fim, excelente, pode ser que vai participar só um pedacinho do tratamento, também. Até porque dentro do conceito você aborda várias técnicas. Não é? Você consegue incluir várias técnicas dentro do conceito que vai te ajudar nesse processo. Isso eu acho legal demais falar. Exatamente, por isso que é uma formação muito interessante. Então, e assim, não é assim, vou trabalhar com Bobbitt, vou fazer só o que eu aprendi no Bobbitt. Não, é algo que a própria formação estimula você a não usar apenas aquilo, você conseguir incluir várias coisas dentro do conceito. Que legal. E dentro disso você vai conseguir, totalmente, você consegue incluir. Olha aí, tá vendo? Isso eu acho muito bom a gente poder abordar, né? E expor isso, né? Eu sei que muitas vezes o pessoal que acompanha é paciente também e às vezes busca os nomes desses métodos, né? Então, eu quero trabalhar com quem tem a formação X, Y, né? Às vezes acho que vai só trabalhar com aquilo, né? E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Isso é bacana demais. E dentro disso a gente tem alguns pacientes em comuns, né? Aliás, não vamos citar nomes, né? Mas tá lutando boxe e dançando ainda? Lutando boxe, dançando. Então, assim... que isso é um boxe, negócio interessante. Dança. É algo que o Marcelo usa aí no tratamento. Eu sempre gosto bastante. É algo que eu gosto de deixar bem claro para quem conversa, que a gente troca uma ideia. A gente tem que fazer com que a fisioterapia seja prazerosa para os nossos pacientes. Então, eu sei dançar? Não sei. Sou uma vara. Que eu nunca vi. É horrível. Mas assim, a gente faz aquilo também que o nosso paciente tem a possibilidade de fazer. E aquilo que ele quer fazer tem um quê terapêutico, né? E, a dança, por exemplo. A dança, estimula muita coisa. Além de você trabalhar com essa parte motivacional, você vai trabalhar um equilíbrio dinâmico, vai trabalhar transferência de peso, coordenação, tanto de coisa que você vai trabalhar. Às vezes você quer, às vezes é um trabalho até importante, tanto assim que, por exemplo, fonos, ou existe a musicoterapia, que às vezes usa música para aquilo. O boxe, por exemplo, tem vários estudos que colocam o uso da luta por si só nesse processo de reabilitação do paciente com Parkinson, por exemplo. Então, assim, fazer com que a fisioterapia seja prazerosa, tanto para você
quanto para os nossos pacientes. Claro. Então esse é um desafio muito legal. Isso que é legal do Bobot também, porque você consegue incluir várias coisas. Dentro às vezes da sua sessão, então, poxa, aquele paciente meu quer voltar, quer dançar, mas aí como que eu vou facilitar, fazer uma facilitação e como que eu vou trabalhar dentro de um trabalho, quando eu vou fazer um trabalho para desenvolver aquilo com o paciente para a gente ajudar e usar essa parte motivacional que é muito importante. A gente sempre fala assim também, assim, para a gente promover neuroplasticidade a gente tem que ter uma intenção. Então, fazer aquilo que o paciente quer, claro pra isso, tem que ter um objetivo claro. Então, se o paciente quer fazer aquilo, ele vai querer aprender aquilo, né? Então, assim, é algo legal, assim, que eu gosto, eu sou feliz trabalhando dessa forma. Outra coisa, você tá pulando corda também? Pula corda. Pula corda tá também. Pulando, né? Pula corda também, tem muita coisa legal. Dentro até da formação que a gente fez, lá na formação no conceito, a nossa paciente ela tinha umas características muito diferentes dos outros pacientes. E foi algo que a gente trabalhou, o pular corda. Que a gente queria que ela fizesse um trabalho mais fásico, um trabalho mais de pulo e tudo mais, e a gente trabalhou pular corda. E era algo que foi um desafio muito grande, que ela mesma achava que não iria conseguir e conseguiu. E foi assim, um prazer muito grande ver que ela conseguiu grande, e ela ficou muito feliz com aquilo. Então, assim, tudo é terapêutico. Eu gosto de falar assim, tudo é terapêutico se usado da maneira certa. Maneira, você saber o porquê. Correto, né? E o porquê que você vai usar, e a gente sempre tem que ter isso em mente, né? A gente muitas vezes olha assim, isso não pode. Eu falei, por que não pode? Será que é o momento que o paciente se encontra? Mas será que eu não posso desenvolver isso que eu vejo você fazendo bastante? Então, quando eu fiquei sabendo, né, que essa nossa paciente, né, um abraço para ela, que eu sei que ela vai assistir. Com certeza ela vai assistir. Ela tava lá, lutando, fazendo boxe, dançando, de repente recebe a foto da corda. Né, mudou muito, porque a gente observa, né, o padrão e a gente começa a ver muita diferença quando chegava aqui, quando tinha necessidade de vir aqui, né? E aí você fala, olha só, quem diria, né, que essa pessoa ia fazer tudo isso, né, uma reabilitação, né, voltada para a disfunção, né, neurológica e ajudou ela a desenvolver muitas outras coisas. Sim. Então isso é muito interessante. Cara. É muito interessante. Da parte do fisioterapeuta, a criatividade sempre vai ser um ponto importante para você conseguir ter êxito nesse trabalho, até porque eu tenho certeza que todos os fisioterapeutas vai concordar com a gente. Sempre que aquilo que a gente planeja, nem sempre é aquilo que acontece. Então a gente sempre tem que ter... O plano A, B e C, eu falo. Quase o alfabeto todo. Tem que ter. Tem que ter. Então, assim, a criatividade sempre vai ser muito interessante para a gente conseguir traçar os nossos, não objetivos, mas como a gente vai conseguir aquilo, como a gente vai conseguir o objetivo que a gente quer. Legal. Então, para a gente conseguir usar e ter criatividade para criar aquilo. Bacana. E eu acho que, assim, dentro de, enfim, não só da neuro, mas dentro da fisioterapia, uma das habilidades e das competências é a criatividade, muito. Né? Porque a gente fala que se tiver um bastão, uma bola, uma faixa elástica, você já faz 1 milhão de coisas, independente da área, né? Sim. Porque a gente está falando da neuro, mas pode ser em qualquer outra, e a gente começa a ver que tudo isso que a gente tem, não só, né, do conhecimento específico, vamos dizer assim, pode agregar dentro dos tratamentos. Muito, muito. Eu também não sei dançar. Passo longe, porque eu realmente não tenho essa habilidade. Mas se o paciente quer desenvolver isso, a gente dá o nosso jeito. Exatamente. É por isso que eu também... Esse é um dos motivos que eu gosto de trabalhar a domicílio também. Sim. Por conta que... como eu vou conseguir fazer com que ela sinta segurança de tal forma aqui dentro da casa dela? A gente usa o que tem na casa. Legal. Usa o que tem na casa. Excelente. Então, assim, por isso que tem que ser criativo. A gente consegue fazer com que materiais baratos e coisas que às vezes você nunca imaginaria que usaria para uma reabilitação, seja terapêutico. Isso aí. Então, assim, já trabalhei com aquelas espanadeiras de passar massa corrida, rolo de pintura, que mais? Travesseiro, muito. A gente usa travesseiro para tudo, praticamente. Faixas
faixas compressivas. Então, assim, a gente não precisa de muito para a gente proporcionar um serviço de qualidade para os nossos pacientes. Não precisa. A gente volta àquela história. Muitas vezes o básico funciona muito bem, Putz, né? muito mais. Muito e bem. até muito mais. E é fantástico isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para explorar dentro dessa simplicidade dos tratamentos. Lógico que a gente não vai descartar os avanços tecnológicos. Com certeza não. E é um grande aliado. É um aliado, né? A gente também tem né, aqui a gente está tentando trazer algumas tecnologias para ajudar, né, os pacientes que também são ali de doenças neurodegenerativas, etc. Né? A gente vem conversando isso há alguns meses, justamente para você poder trabalhar auxiliando, né? O básico e o avançado, né? Podem trabalhar juntos e ser realmente complementares um ao outro, né? Exato. Né? Separar, não, só faço isso aqui, não, a gente tem muito essa dinâmica, né, Marcelo? Porque a gente poder, porque para eu saber como eu posso ajudar no seu serviço e você saber como que você vai me ajudar. E tanto que a gente teve esses pacientes em comuns vindo muito desses diálogos, né? Porque a gente consegue compreender como é que é o trabalho, como é que tudo funciona, para poder falar, não, vá lá, porque ali é um caminho legal. Até porque aí vem a gente entender também até onde a gente pode ir com aquele paciente. Porque aí eu chego ali e falo, poxa, mas agora eu acho que o Deller vai me ajudar com aquilo. Então, Deller, me ajuda aí. Ali, né? Vai lá, me ajuda aí, vê o que você consegue fazer. Porque eu vou precisar de outros profissionais para o meu serviço ter sucesso também. Claro. Então, assim, se a gente entrar com um pensamento diferente disso no nosso processo de reabilitação, a chance de sucesso é muito pequena. Muito pequena. A gente tem que sempre entender, somos complementares uns aos outros com os nossos serviços, né? Eu acho que isso sempre tem que ser dito, porque nem sempre a gente vai ter a ferramenta que esse paciente precisa. Com certeza. Então, acho que isso é muito bacana da gente discutir. E tanto que dentro do conceito a gente até fala assim, fiz isso e deu certo. Deu certo? Não, então tá certo. Tá assim, indo bem, não, né? não tem um abecedário. Assim e ponto, né? Não é assim. Então, assim, variáveis. A partir do momento que você consegue aquele objetivo da maneira que o paciente consiga, de uma maneira com qualidade, tá certo. Então, assim, nada tá errado desde que consiga oferecer aquilo, o objetivo final para o paciente. Então, é por isso que é muito amplo as coisas, você consegue usar tudo. Então, desde que você consiga aquele objetivo, tá certo. E consiga de uma maneira legal, de uma maneira que ofereça qualidade, seja de uma maneira qualitativa ali para o seu paciente. Poxa, eu acho que até a gente encerra aí, hein? Cara, muito legal. Legal, é muito porque legal. Ó, se deixar a gente vai ficar aqui fácil, 1, 2, 3, 4 horas conversando sobre isso. Porque a gente tem nossos diálogos aí. Mas assim, Marcelo, primeiro agradecer por você ter vindo aqui, para a gente poder trocar, levar a informação para o pessoal, para os nossos pacientes, para outros colegas físicos, para quem estiver assistindo a gente. Justamente de uma forma que as pessoas possam, né, compreender como você trabalha, como a gente tem trabalhado isso junto, né, quase que desde da tua formação. Verdade. E realmente poder compartilhar e quem sabe a gente vai fazendo outros vídeos aí mais específicos. Com certeza. Vai direcionando. E eu queria agradecer pelo chamado, né? Eu sempre falo, né? Eu tô aberto aqui para conversar com todo mundo. A gente quer fazer a fisioterapia crescer. Isso aí, sempre. Eu quero fazer a fisioterapia neurofuncional ficar gigante. Então, assim, conta comigo. Eu falo sempre para as pessoas, os profissionais, os pacientes, aquela pessoa que querer trocar um papo bacana, vamos conversar. Então, a gente sempre vai conseguir fazer com que a fisioterapia seja mais forte a partir do momento que a gente estiver unido, estiver trocando experiências, estiver conversando. E é o que a gente está sempre tentando fazer aqui, é o que a gente quer fazer com esse podcast aqui. Sim. Então, vamos se juntar, galera. Vamos conversar bastante, vamos estar junto nessa luta e fazer o melhor para os nossos pacientes e para a profissão.
E quem tiver, né, dúvidas, quiser deixar sugestões aqui, fica à vontade, deixa aqui nos nossos comentários que a gente vai ter muito prazer realmente em atender vocês e poder continuar essa troca de informação. Beleza? Então, para vocês que ficaram até aqui, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.